Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz todas as informações do Parlamento Catarinense. Eu sou Thiago Toscani, jornalista aqui da Lesc, e comigo está também a jornalista Patrícia Schneider de Amorim. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Thiago. Olá a todos que nos acompanham. Lembrando que a nossa transmissão acontece no sinal aberto na Grande Florianópolis e na região de Blumenau e também pelo YouTube da Assembleia, /Assembleia SC. Além disso, o Conecta também é transmitido diariamente nas rádios UDESC de Florianópolis, Joinville e Lages. Bem, o nosso primeiro assunto de hoje é sobre emergência climática, sobre essa situação. Quem acompanhou as notícias dos últimos dias certamente viu a tragédia que aconteceu no litoral norte de São Paulo e, infelizmente, Santa Catarina não está muito longe disso, não. Quem não se lembra, por exemplo, Patrícia, da tragédia de 2008? E esse assunto teve destaque, a emergência climática teve destaque no plenário aqui durante a sessão de ontem. Quem falou sobre isso foi a deputada Paulinha. Exatamente. A deputada Paulinha utilizou pela primeira vez a tribuna nessa legislatura, lembrando inclusive que a deputada Paulinha é uma componente da mesa, diretora da Assembleia, primeira secretária, cargo que até então não tinha sido ocupado por uma mulher desde Antonieta de Barros. E a Paulinha aproveitou para chamar a atenção para um projeto dela, que inclusive fala sobre enfrentamento de problemas climáticos, que encontra-se na CCJ, chamou atenção, pediu para os deputados para colaborarem com a celeridade desse projeto e, segundo ela, o enfrentamento das crises climáticas, tanto por fortes chuvas quanto por estiagem, que também o nosso estado vem sofrendo, principalmente os pequenos agricultores, Tiago? Ela disse que vai ser uma das pautas do mandato. Então, ela falou que lembrou, que não vale a pena o Estado sempre intervir quando o problema já aconteceu. Acho que Santa Catarina tem que dar um passo à frente, tentar formar políticas públicas para evitar esse tipo de acontecimento. A nossa equipe falou, Thiago, com a deputada Paulinha, e a gente pode ouvi-la agora. Nós todos estamos percebendo, como seres humanos, o quanto o planeta tem trazido impactos em razão dos efeitos climáticos. O meu pedido hoje é que esta pauta seja um pedacinho de cada um dos senhores nesses próximos anos, porque nós não podemos mais sermos um país que apenas reage no momento da resposta, depois da crise instaurada, depois da enchente promovida. Nós não temos políticas públicas competentes na defesa civil nacional e nem mesmo na estadual que estruturem a política de prevenção. Nós temos que repensar a nossa forma de ver a engenharia urbana das cidades, porque esses alagamentos serão cada vez mais frequentes, assim como os períodos de estiagem, principalmente no oeste, no meio oeste catarinense, que também tem devastado a vida do nosso pequeno agricultor. A pauta dos efeitos climáticos é emergente e ela precisa ser trazida à tona por todos nós. Importante essa fala da deputada Paulinha, principalmente porque aqui em Santa Catarina, como eu já disse, nós já passamos diversas vezes por essas situações. Agora, mudando de assunto, eu vou falar sobre o projeto de lei que prevê autodeclaração para a liberação de obras. Teve um pedido do deputado Carlos Humberto, do PL, é um pedido de ajuste de uma lei estadual a uma lei federal. Ele apresentou um projeto de lei que permite que os municípios catarinenses possam aceitar os atestados de responsabilidade técnica, chamados de ARTs, para a liberação do início de obras pelos empreendedores, Patrícia? É isso mesmo, Thiago. Ele fez uma defesa ontem, porque em 2013, Santa Catarina aprovou uma lei que exigia que no início de uma obra, que o Corpo de Bombeiros, o município, ele emitisse uma ART para que iniciasse uma obra. Isso foi bastante causado também, todo mundo lembra, infelizmente, daquela tragédia que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em 2019, uma nova política federal de desburocratização, ela tentou evitar que uma obra, uma empreiteira, para iniciar um projeto, precisasse enfrentar, às vezes, aquela demanda reprimida dos municípios para conseguir autorização. E o que essa lei federal prevê? Que quando a obra for entregue, aí sim, o Corpo de Bombeiros, o município, precisa dar aquele famoso habite-se, que é o alvará que licencia a casa ou empreendimento para uso, Então, essa lei federal, ela tenta agilizar o processo de construção e o engenheiro, o arquiteto, ele mesmo, por essa iniciativa,
pode no município, na prefeitura, pedir a liberação, a obra é executada, o município fiscaliza e a partir do final da obra, quando ela vai ser habitada, daí sim o município entraria com a BITSE e no objetivo, né, segundo o deputado, além de colocar Santa Catarina nos mesmos moldes da lei federal, é também agilizar esse processo de construção no Estado, tanto para residências privadas como para públicas e comerciais. Né? Inclusive, Patrícia, o deputado Carlos Humberto falou com a nossa equipe sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse. Em 2019, o Congresso Nacional aprova a Lei da Liberdade Econômica. E essa lei trouxe aos municípios a possibilidade de transferir para os terceiros o atestado de que o projeto arquitetônico esteja em conformidade com a lei municipal. Um profissional de engenharia ou da arquitetura emite uma anotação de responsabilidade técnica, ART, dizendo que aquele projeto específico, de um galpão logístico, por exemplo, atende aos requisitos da legislação municipal, apresenta esse projeto com essa autodeclaração no município, na Secretaria do Planejamento, e já sai com o seu alvará automaticamente, deixando somente vinculado, então, ao projeto arquitetônico para a emissão do habite ou do funcionamento, aí sim, o atestado de habite prévio do Corpo de Bombeiros, para que nós não tenhamos nenhuma edificação em Santa Catarina sendo utilizada sem que as normas preventivas de incêndio sejam respeitadas. Então, e outro assunto que rendeu bastante aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi sobre a bancada do Norte. O deputado Fernando Crelin, do MDB, anunciou na tribuna aqui do Parlamento a criação dessa bancada do Norte. Segundo o parlamentar, o objetivo desse trabalho é unir forças em torno das demandas da região, né, Patrícia? Exatamente. E a gente vê a força dessas bancadas, Thiago, porque, por exemplo, a gente já tem outras, né, que em legislaturas passadas também foram bem atuantes, como a bancada do Oeste, a bancada do Sul, e a gente vê que essa proximidade geográfica dos parlamentares, ela ultrapassa questões de partidos e de bancadas e que, de fato, eles se unem para fomentar e levar investimentos e políticas públicas para essas regiões. O norte de Santa Catarina é uma região muito conhecida pela questão da indústria, né? Então, eles falam que esse fomento, incremento da indústria e também das rodovias deve ser uma das pautas da bancada, e ela é composta pelos seguintes membros: Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, Antídio Lunelli, MDB, Maurício Peixe, do PL, e Sargento Lima, também do PL, assim como o deputado Maurício Kudilark, Matheus Cadorim, do Novo, e o proponente, deputado Fernando Crelin, também de Joinville, né, da região norte, que fala sobre a importância de fomentar tanto a indústria e os investimentos na região norte, quanto o Planalto Norte, que tem se desenvolvido bastante, principalmente na agroindústria. Inclusive, a gente também tem uma entrevista com o deputado Fernando Crelin falando sobre esse trabalho da bancada do Norte. Vamos assistir. Nossa ideia com a bancada do Norte, termos sim forças, unidos os 7 parlamentares, e levarmos essas demandas, principalmente de infraestrutura, de educação e de saúde, para o governador Jorginho Melo. O governo do estado sabe das pautas, né, a importância das pautas econômicas lá da nossa região, mas nós precisamos estarmos unidos para que a gente possa, quem sabe aí, no final do ano, conseguirmos colocar no orçamento do estado para 2024 obras estruturantes importantes para toda a região norte e nordeste do nosso estado. O Planalto Norte Catarinense é muito importante. Nós temos aí, principalmente o agronegócio tem crescido demais e precisa uma atenção especial, principalmente na infraestrutura e nas nossas rodovias catarinenses. Então, quero agradecer os deputados que aceitaram esse desafio junto conosco, fui o proponente dessa bancada do Norte e tenho certeza que isso dará grandes resultados para a nossa região. Para a região de Joinville, para a cidade de Joinville, de onde vim, né, minha base eleitoral, mas também para todo o norte do estado. Bem, dando sequência ao nosso Conecta de hoje, vocês podem ver que o nosso colega das redes sociais, o Rony, já está aqui com a gente. E eu quero saber, Rony, qual é o destaque que você traz para o nosso público hoje? Olá, Thiago, Pati. Olá, você que nos acompanha. O deputado Fernando Crelin acabou de falar também de um assunto que eu trago hoje de destaque, que é a questão de infraestrutura rodoviária aqui em Santa Catarina, não só da região norte, mas de todo o estado. Os deputados sempre trazem esse assunto para o parlamento, e a gente fez um post aí destacando a questão das obras do Plano 1000, lançado no ano passado pelo governo do estado, e que atinge aí vários municípios catarinenses, não só com obras em rodovias estaduais, como também trechos
de rodovias que pertencem aos municípios. O governador Jorginho Mello aí anunciou uma revisão dessas obras, né, e os deputados preocupados com essa questão de possíveis interrupções trouxeram o assunto para a tribuna, e a gente tem um post lá no nosso Instagram com os detalhes. O deputado Fabiano da Luz trouxe o assunto e o deputado Massoco, que é líder do governo na Assembleia, falou aí da necessidade de revisão dos principais contratos, né? Ele citou um exemplo que tem trechos que de 1 quilômetro está custando na casa aí de 5 milhões de reais e que não é intenção do governo simplesmente parar obras e sim ter essa necessidade de revisão, até porque o governo do Jorginho Mello ele é novo, né? Geralmente quando se chega precisa se arrumar a casa. E a gente tem esse assunto no nosso Instagram, não só esse, como os principais assuntos que repercutem na tribuna, a gente também traz lá no nosso Twitter, que é bem fácil de achar, é só você procurar o @AssembleiaSC para ficar por dentro de tudo. Thiago e Patrícia. Tá certo, Rony, obrigado pela sua participação no Conecta de hoje. Dando sequência, então, ao nosso programa, eu vou falar agora de um outro assunto que o deputado Jair Mioto trouxe. Ele relembrou no plenário a trajetória da produção de macroalga em Santa Catarina. Para quem não sabe, o cultivo de macroalga foi objeto de estudos importantes na última década e se tornou mercado exclusivo aqui em Santa Catarina depois de uma autorização do IBAMA no ano de 2020, né, Patrícia? Exatamente. Ele aproveitou, inclusive para parabenizar a UFSC, os estudiosos, né, e também a EPAGRE por esse projeto, pelo desenvolvimento e a expansão das macroalgas aqui no estado. Como o Thiago já trouxe, desde 2008, tema de estudo na Universidade Federal de Santa Catarina. E a macroalga, segundo o deputado, né, o objetivo dele de intensificar a produção, além de ser usada no mercado farmacêutico e de cosméticos, a macroalga também é muito importante na produção de fertilizantes. A gente sabe que Santa Catarina enfrenta um problema na compra de fertilizantes, Thiago, desde que começou a crise, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Santa Catarina tem dificuldade de acessar esses produtos e a macroalga, produzida aqui no estado, pode ser utilizada para os fertilizantes, o que também deve incrementar a agricultura no estado. Então, o deputado fez um apelo, né, parabenizou as instituições, incentivou, fomentou e instruiu os deputados para que continuem apostando nessa política, tanto para a questão de remédios como para os fertilizantes. Inclusive, para aprofundar um pouquinho mais esse assunto, a gente também tem uma entrevista com o deputado Jair Mioto sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha. Eu vejo que é algo que dá para conciliar com a produção de marisco, de ostra, e é muito rentável. Ela é utilizada na indústria cosmética, farmacêutica, alimentícia, mas o que está assim muito em alta no momento é a questão dos fertilizantes, é o biofertilizante. Essa dificuldade que nós tivemos com a guerra da Rússia, que é um dos fornecedores para o nosso país do fertilizante, então nós podemos ter aqui no estado essa produção, e 70% da nossa economia é o agronegócio, então nós podemos ser autossuficientes aqui nessa questão do biofertilizante e também exportar isso. Bem, mudando de assunto, a chegada ao mercado do alho argentino em quantidades maiores que o alho chinês também está preocupando os produtores catarinenses. Quem chamou a atenção para isso foi o deputado Fabiano da Luz, aqui no plenário, né, Patrícia? Isso mesmo, ele informou os deputados, Thiago, que ele já conversou com o secretário de Estado da Agricultura. O que acontece, né, em linhas gerais? Santa Catarina é um berço de pesquisa sobre o alho, é o terceiro maior produtor de alho do país, mas a entrada do alho do nosso país vizinho, né, a Argentina, na região de Santa Catarina e do Brasil, tem dificultado a venda pelos produtores catarinenses. O alho em Santa Catarina, o cultivo, né, ele retardou um pouquinho, ele saiu um pouco mais tarde, e quando os agricultores catarinenses chegaram no mercado, já não tinha tanta demanda. Então, a preocupação do deputado Fabiano da Luz é ajudar esses produtores, né, a conseguirem vender os seus produtos. Ele falou que já conversou com o secretário de Estado e que, se for preciso, ele vai também avançar para a esfera federal e ver como a nação, né, a União pode ajudar Santa Catarina nesse sentido. Bem, vamos dar uma olhadinha no que o deputado Fabiano falou sobre esse assunto também. Ocorre que o alho argentino entrou a granel, entrou em uma quantidade muito grande e ocupou o mercado catarinense. E agora que o nosso produtor colheu a sua safra, quando foi colocar no mercado, já não tinha mais tanto mercado
para receber o produto. Então, em favorecimento do alho argentino, nós acabamos prejudicando o alho catarinense. Hoje o produtor está enfrentando um grande prejuízo com relação a isso, justamente pela dificuldade de colocar o alho catarinense no mercado hoje, em função de já o alho argentino ter tomado a conta do mercado. O que nós precisamos agora? Nós conversamos com o secretário da Agricultura, Valdir Colato, para que ele também intervenha nesta situação e, se precisar, vamos até o governo federal e ver o que precisa fazer ou o que é que aconteceu para que o alho argentino entrasse da forma como ele entrou e que acabou prejudicando tanto o nosso produtor. Bem, como vocês podem ver, a gente está aqui pertinho do plenário, a gente já consegue acompanhar aqui atrás a movimentação dos deputados. Daqui a pouquinho começa a sessão ordinária desta quinta-feira e, por isso, o programa Conecta fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa cobertura completa no site da agência AL, que é o agenciaal.alesc.sc.gov.br. Até o próximo Conecta. Até o próximo. Tchau, tchau. Mãe, já tomou a dose de reforço contra a Covid?